5 anos atrás nós perdemos. Todos nós. Nós perdemos amigos, perdemos família, perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe, conhecem sua missão. Uma viagem para cada um. Não podem errar. Só uma chance. Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custar. Ninguém pode duvidar da força desse grupo aqui. Esse grupo aqui é campeão. Nada é impossível. Por nós. Por nós. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Hoje, nação, chegou o grande dia, a final da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, a repercussão desta grande final. Vamos analisar a imprensa esportiva, os palpites, mas antes, faz o seguinte, já chega aqui dando aquela moral positiva hoje, já pensando no título do Flamengo, explodindo o dedo do like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, principalmente se você está confiante hoje na vitória do Mengão. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Piauí, Tocantins, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, põe seu estado, a sua cidade e o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite de hoje, hein? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado, dia da grande final da Copa Libertadores da América. Tá chegando a hora, minha gente. A grande final da Libertadores acontece neste sábado. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo às 6 da tarde no nosso horário, aqui horário brasileiro, 4 da tarde no horário de Lima, no Peru. E a gente vai até a capital peruana. Tatiana Tavares está lá acompanhando essa grande decisão e vem aqui no telão com as informações. Diz aí, Tati, pode chegar. Aqui em Lima, o dia foi marcado por treinamentos e também entrevistas coletivas. O Flamengo começou cedo, treino 10 horas da manhã, atividade que foi aberta ali 15 minutinhos para a imprensa. Deu para observar que o zagueiro Léo Ortiz treinou normalmente com o grupo, lembrando que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo em outubro diante do Palmeiras. Ele jogou no sacrifício na semifinal contra o Racing, que custou caro, né? Até porque ele ficou fora novembro inteiro, fazendo aí uma força-tarefa para poder voltar na final da Libertadores diante do Palmeiras amanhã aqui no Estádio Monumental. Agora, se ele vai jogar ou não, ainda é uma dúvida. O Felipe Luiz faz mistério sobre isso. Opção no setor continua sendo o Danilo. São dois jogadores de alto nível e, bom, para mim não tem muita diferença. Eu acredito que quem estiver dentro de campo vai dar o seu melhor pelo Flamengo. Claro que eu tive muito mais partidas com o Léo, mas também tive muitos jogos também com o Danilo que foram bons, e é por isso que a gente tem esse plantel que a gente tem hoje, um plantel qualificado que, independente de quem esteja dentro de campo, vai dar conta do recado. O centroavante Pedro está fora da partida e nem participou do treinamento com o grupo, ficou na academia. A dúvida do Felipe está nas pontas. Samuel Lino, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha. Quem que vai atuar ao lado de Bruno Henrique nas pontas? Bom, Felipe Luiz já sabe o que vai fazer, mas está mantendo tudo em sigilo. Já tenho a equipe definida para amanhã. Ele já... Vocês vão ficar sabendo aí 1h30 antes do jogo. E sempre tem surpresas, como eu falei. No final, a nossa forma de jogar, nossa identidade está ali. Não se foge muito disso, né? Mas existem detalhes que sim, que tentaremos sempre surpreender. No final das contas, são os jogadores que
resolvem quando tiver com a bola no pé. Filipe Luís também comentou a diferença de estar numa final de Libertadores como jogador e como treinador. Como jogador, pensava exclusivamente no que eu tinha que fazer dentro do campo, nas minhas pernas, em estar o mais recuperado possível, em entender quem eu ia marcar, era muito mais individual. Agora eu tenho que pensar muito mais no coletivo, em preparar a equipe, primeiro escolher a equipe que vai a campo, depois preparar, entender como joga o Palmeiras, como nós vamos jogar, e passar tudo o caminho muito claro. Esse é o meu trabalho. Muita expectativa e ansiedade aqui na capital peruana para a grande decisão da Libertadores. Vamos conhecer então o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio internacional. Vamos então confirmar o time. Provável Palmeiras com Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Fux, Gustavo Gomes e o Murilo. A defesa do Palmeiras, o meio-campo com o Kelvin do lado direito, Piquerez do lado esquerdo, Andréas Pereira, Alan e Rafael Veiga. Na frente, os 2 artilheiros do time na temporada, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o Palmeiras para a decisão, a grande decisão da Libertadores nesse sábado em busca do tetracampeonato. Abraço para vocês. Volto com você, Volgan, Zupac. É isso, Vinícius Nicoletti trouxe pra gente as informações do Palmeiras, o Everton participando na entrevista coletiva, mas quem vai jogar é o Carlos Miguel, né? O Everton veio como figura experiente, como um dos líderes do elenco, ele foi o goleiro durante a maior parte da campanha. Quem vai jogar é o Carlos Miguel. O que o Abel deixou aí nas entrelinhas é que os 11 que ele separou, a parte do jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, devem ser os 11 titulares. O que ele pode mexer é na função de algumas peças. O lado do Alan jogar, o lado do Andréas Pereira jogar, o papel do Bruno Fux na partida. Pelo que a gente pôde captar, pelo que deu para sentir das palavras do Abel, mais do que uma surpresa de nome, pode ter uma surpresa de posição, de função dentro de campo. E do lado do Flamengo, Pedro Henrique Torre acompanhou o dia do Rubro Negro e traz pra gente as informações aqui no Sport Center. Diga lá, Pedro! Valeu, Volgan, Zupac, Xará, Pedro Ivo, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falamos diretamente aqui de Lima, do Estádio Monumental, onde amanhã, 18 horas de Brasília, transmissão ESPN e Disney Plus, vai acontecer essa épica final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo teve um dia agitado, como deve ser toda a véspera de decisão para um finalista. Pela manhã, treino em La Videna, que é o centro de treinamento da seleção peruana, como já tinha acontecido em 2019, e aí podemos observar ali que o Léo Ortiz está sem limitações no tornozelo direito. Treinou, fez parte ali do circuito físico que pudemos acompanhar, apenas 15 minutos, mas parece que está tudo em ordem sim com o jogador para formar a dupla de zaga com o Léo Pereira. O Pedro, que está descartado mesmo, não foi a campo, e até numa exclusiva você vai acompanhar mais daqui a pouco do técnico Filipe Luís conosco aqui, nossa equipe em Lima. Ele também explicou o porquê o Pedro não vai ter mesmo condições de entrar em campo. Depois do treinamento, à tarde, coletiva de imprensa aqui no Estádio Monumental, aquela tradicional de véspera de decisão. Filipe Luís e Léo Pereira foram os escolhidos e aí falaram um pouquinho sobre como é enfrentar esse Palmeiras, um rival duro já de muitos anos, e claro, tem a final lá atrás de 2021. Palmeiras não deve nada a nós, nós devemos a nós mesmos, ao que a gente vem implantando desde o início da temporada. Desde janeiro, quando a gente colocou metas individuais e coletivas, de que a gente tinha objetivos claros de chegar em finais e disputar títulos. Já tenho a equipe definida para amanhã. Vocês vão ficar sabendo, 1h30 antes do jogo. E sempre tem surpresas, como eu falei, no final a nossa forma de jogar, a nossa identidade está ali, não se foge muito disso, né? Mas existem detalhes que sim, que tentaremos sempre surpreender. No final das contas são os jogadores que resolvem quando tiver com a bola no pé. A gente está preparado para qualquer cenário. Eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência. Eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico. Eu acho que você está alinhado nisso que eu falei no mental vai ser muito importante para aproveitar qualquer detalhe que o adversário dê durante a partida. Para reverter um resultado,
não é fácil para ninguém, nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras, nem ninguém. Ninguém quer cometer erros e ter que reverter, fazer 2, 3 gols para poder reverter o resultado. Os jogadores entendem isso, são profissionais e no final das contas os mais cobrados depois de errar são eles, né? São os mais expostos, por isso diminuíram bastante nos últimos jogos. Tá então a dupla rubro-negra, Flamengo preparado, Pedro Ivo Almeida. E aí? Amanhã teremos essa épica final, Palmeiras e Flamengo, transmissão da nossa equipe aqui em loco, mas parece que o Flamengo vai sentir falta do Pedro, mas o Felipe Luiz mostrou até uma certa tranquilidade, serenidade para encarar o Palmeiras sem esse grande jogador que foi decisivo no último confronto entre ambos. Tudo bem, Xará? Um abraço a você, Vogan, Zupac, todo mundo ligado aqui com a gente. Já nasce histórica essa final, né? São muitíssimos elementos. São as duas principais forças do futebol brasileiro nos últimos anos. Flamengo tem título de Libertadores nos últimos anos, Palmeiras também tem títulos de Libertadores nos últimos anos. Tem a final de 2021 em Montevidéu, tem uma cara de revanche por aqui. Tem Andrés, o vilão de 2021, agora jogando do outro lado, defendendo as cores do Palmeiras, e tem também um significado ali, um tom de revanche, por que não? Num momento até diferente do mundo, aquela época ele voltando de pandemia, não necessariamente aquele cenário completo, agora festa completa prometida para amanhã, então sim, nasce muito histórico. Você fala de ausência do Pedro, Xará, nosso Xará, você fala de Flamengo de preparação, eu sinto um Flamengo que lamenta a ausência do Pedro, mas não necessariamente está baqueado por uma ausência do Pedro. O Flamengo já trabalha com a informação interna de que o Pedro não poderia jogar há algumas semanas, carregou ali aquele blefe, aquela dúvida, tentou colocar uma pulga atrás da orelha, né, na cabeça do Abel. Felipe Luiz disse que vou levar até a véspera. O José Boto, em entrevista hoje, nessa vasta agenda que o Flamengo teve, chegou a conversar com a gente durante a programação ao vivo ali também, exclusivo, falando, não sei, vamos ver com o departamento médico. Houve todo esse mistério, só que o Flamengo já se preparava para isso. O Flamengo perde o Plata na semifinal, perde o Pedro há algumas semanas, então ele já sabia qual era o tipo de elenco, de grupo que ele teria para cá. O Léo Ortiz foi aquela coisa do joga, não joga, liberado pelo departamento médico, treina ontem, treina hoje, é mais uma decisão técnica do Felipe, então me parece um Flamengo pronto, com as ausências de jogadores importantes, mas o Felipe fala até na entrevista coletiva que ele sabe o que tem que fazer sem o Pedro, qual é o tipo de jogo. Então, um Flamengo pronto, um Flamengo que passa um cenário de confiança, mas não necessariamente aquele cenário de oba-oba, de festa, mas um Flamengo que parece que muito sabedor do que tem que fazer, do que é capaz de fazer. E quando a gente pega um recorte da semifinal, semana de semifinal, o Flamengo passando pelo Racing, o Palmeiras passando pela LDU, o Palmeiras embalado, aquela vitória, o Flamengo ali meio que aos trancos e barrancos, um homem a menos, o Flamengo meio que vira essa condição ali de quem chega num cenário um pouco mais otimista para essa final. Então acho que esse é o cenário do Flamengo. Reverteu o quadro nas últimas semanas, chega inteiro dentro do que pode, porque já saberia dos desfalques que tinha, recupera o Léo Ortiz e entra em campo amanhã pro jogo, mas sabendo que, até nas palavras do Felipe Luiz, fez o que poderia ser feito nessas semanas de preparação. Exatamente, e foi, enfim, um dia bem intenso, como eu disse. Tivemos aqui várias atividades, até o técnico também do Palmeiras, Abel, enfim, todo mundo falou aqui no Estádio Monumental. Estamos listos, prontos, como dizem aqui no Peru, para toda essa transmissão de amanhã, 18 horas de Brasília, mas pode ligar bem antes, ESPN, Disney Plus, estaremos YouTube, desde cedo. Tem tem programação, tem Pedro Toto, tem Pedro Ivo, tem Voga, tem Zupac, tem a equipe inteira aqui espalhada por Lima, então só não informação e opção. Pedro Guilherme, camisa 9 do Flamengo. Camisa 9 do Flamengo tá fora. A gente tá aqui. Felipe Luiz não vai estar, mas tem 2 aqui na ESPN, você pode acompanhar à vontade. Valeu, Vogan. Um abraço para você, também pro Zupac. Zupac, esse Flamengo que o Pedro nos trouxe as informações, esse Flamengo de medalhões, né? Jorginho, Alexandro, Danilo, e tem ainda o Arrascaeta, que joga demais. Esse time do Flamengo recheado de grandes estrelas, Zupac. Você falou do Arrascaeta, se o Flamengo for campeão, inquestionavelmente ele vai ganhar o troféu de melhor, o anel de melhor jogador da competição. Você falou sobre experiência, essa é uma diferença. O Palmeiras tem um elenco jovem, olhando para o Campeonato Brasileiro, um dos mais jovens do Brasileirão. O Flamengo, que já teve jogadores jovens, esse ano foi buscar jogadores consagrados. Danilo, Jorginho, o Saul, aqueles que já se desenvolveram grandes no Flamengo, como o Arrasca, como o Bruno Henrique, o próprio Alexandro que chegou. É um elenco com outro perfil. O Flamengo contratou jogadores prontos. O Palmeiras contratou jogadores com potencial de crescimento. Essa é uma vantagem que o Flamengo tem. Jogadores, até que o Abel falou sobre isso, mais cascudos para uma final deste tamanho amanhã aqui no Monumental.
Perfeito, é isso, Edu. Em busca da glória eterna. Quem será o campeão da Libertadores da América? Transmissão na ESPN, o nosso time completo. E aqui de Lima, do Estádio Monumental, voltamos com você e com Elton Serra. Grande abraço, Edu. Valeu, abração, amigos. Trabalho sensacional da nossa equipe. Muita gente por trás das câmeras também em Lima. Instagram, no YouTube, muita coisa legal. Você vai acompanhar a partir de 1 da tarde já no Disney Plus, o pré-jogo às 2 da tarde aqui na ESPN. Muito bem, Elton, vamos dar uma olhada nos times prováveis? Vamos. Eu quero saber que desenho de jogo você imagina. A gente vai tirando as dúvidas, né? O Flamengo até fez um certo mistério se Pedro jogaria ou não. Então já é carta fora do baralho. Daqui a pouco a gente vê mais na entrevista exclusiva do Felipe Luiz. Então aí o Palmeiras deve de Carlos Miguel com os 3 zagueiros, Gomes, Fux, Murilo, Kelvin e Piquerez, Andreas Pereira seria o volante. Aí tem Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque. O meio-campo fica frágil assim, só com o Andreas de volante? Existe a possibilidade, obviamente, do Bruno Fux fazer essa função de primeiro volante, né? Jogar um pouco mais à frente do Murilo e do Gustavo Gomes. E na fase defensiva, o Fux se tornar o terceiro zagueiro. É uma possibilidade. Eu acho que esses 3 vão jogar. A questão é a formação tática montada pelo Abel Ferreira. Eu tenho muitas dúvidas se o Kelvin vai ser titular. Porque ele pode colocar o Alan, né? Fazendo essa função de Alan, né? Porque o Veiga, ele joga mais por dentro, né? Ele jogaria junto com o Bruno Fux e o Andrés Pereira. Bruno Fux baixando para ser terceiro zagueiro, o Veiga precisa ajudar na marcação. Por isso que eu acho que o Alan pode fazer essa função pela direita, o Piquerez ter liberdade pela esquerda. E quem entraria no lugar do Kelvin, né? Com o Alan fazendo essa função. Aí poderia entrar mais um jogador, poderia ser um volante, né? Poderia ser o Aníbal Moreno, por exemplo, fazendo essa função. E o Flamengo, põe na tela pra gente conferir também, de Rossi a Cebolinha ou a Samuel Lino? Tem isso, né? É possível que tenhamos Cebolinha ou Samuel Lino, e aí tem essa dúvida, se o Léo Ortiz sai jogando ou o Danilo. Eu acredito que saia com o Danilo, porque o Léo Ortiz não tá 100% fisicamente. Eu acho que o Flamengo está mais próximo da equipe titular do que o Palmeiras nessa projeção que estamos fazendo, né? Com relação aos mistérios aí dos 2 treinadores. Eu tô achando que é Carrascal, Bruno Henrique e Cebolinha. E esse é o time mais próximo do que o Zinho falou que deve vir a campo. O Luiz Araújo indo para o banco de reservas, né? É uma possibilidade também. Eu acho que o Carrascal, logicamente, vai ser titular. E aí, pensando que o Arrascaeta vai ter essa liberdade, né, para ser o meia criativo, e o Palmeiras vai tentar travar o Arrascaeta, você tem uma alternativa ao Arrascaeta sem espaço. Aí seria o Carrascal, jogador para atuar por dentro, saindo para as pontas, e você ter alguém de profundidade, de velocidade, que pode sim ser o Everton Cebolinha. O Everton já tem experiência de final de Libertadores, né, inclusive de título, né, quando o Grêmio venceu o Lanús. É um jogador que pode fazer muito bem essa função pelo lado esquerdo, mas não descartaria o Luiz Araújo começando também não, Edu. Trazendo da direita para dentro, que ele é o cara da finalização. No Mundial ele jogou bem assim, inclusive. O fato é que não tem o Pedro, o Bruno Henrique vai ser a referência desse time do Flamengo. Não tem o Plata também, né? Parada é a seguinte, momentos antes da final, o que vai acontecer, Daniela Boaventura? Não vai ser um jogo fácil, isso eu tenho certeza absoluta, mas o Flamengo vai sair daqui campeão. Não tem outra possibilidade. Ninguém morre nos devendo. Promete pra galera, você não volta pro Brasil sem o Flamengo campeão. Eu prometo. Eu não volto pro Brasil sem o Flamengo ser campeão. Eu não volto pro Brasil sem o Flamengo ser campeão e sem um gol do BH, porque o BH merece fazer um gol nessa final. Por que é o BH que merece? Cara, porque o BH em 2019 foi rei da América, o BH teve uma história linda com o Flamengo e eu acho que ele tá num ano de provação pessoal, de um monte de coisa fora de campo, que agora ele fazendo um gol vai coroar e mostrar que assim, é ídolo, tá na galeria e vai ficar ali pra sempre. E as melhores entrevistas da história do futebol? São do Bruno Henrique. Tô igual o BH pensando aqui. São do Bruno Henrique, outro patamar. Arrisca o palpite pro jogo. Eu acho que é 2-1 no sofrimento. Não vai ser jogo fácil. Não vai ser jogo fácil. O Palmeiras defende com muita gente. O Flamengo vai controlar a posse de bola, é o que eu imagino. E torço pra não perder essa bola no meio campo, porque aquela transição do Palmeiras é complicada.
2-1, assim, 1-1 até... Porra, a torcida do Flamengo vai me matar, né? Tô com a camisa certa, tá, gente? Tá tudo bem. Aqui não vai ser fácil. É 1-1 até os 40 do segundo tempo, um gol do Flamengo, antes dos acréscimos dessa vez. Ó, a previsão, se acontecer, aí tu pode voltar ao Brasil. Se não, faz o quê? Aí, ó, pisco, ó, ceviche. Ceviche todo dia. A vida aqui parece ser legal. Não vai acontecer, não. Vou voltar pro Brasil. Fala, nação! Tudo de bom pra vocês? Estamos juntos em mais um vídeo e hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre uma grande, imensa final da Libertadores da América amanhã aqui em Lima, no Estádio Monumental. Palmeiras e Flamengo entrarão em campo para decidir quem vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, hype o vídeo, comenta à vontade aí, dê o seu palpite para a final, o seu placar, tá bom? Compartilhe o conteúdo dando crédito e ative o sininho da notificação. Eu estou muito emocionado porque vou narrar a minha primeira final de Libertadores na Flamengo TV, a mais querida, né? A gente tá com o Mengão, tá com a nação, e eu vou ter ao meu lado, simplesmente... simplesmente um ídolo da nação rubro-negra. Atirson, meu amigo, que estará com a gente na Flamengo TV, ele é nosso comentarista nesse momento tão especial, você que já viveu tantas coisas bacanas no futebol, né, Atirson? Que momento especial a gente está na Flamengo TV e narrando uma final desse tamanho. Prazer te receber aqui, meu amigo. Obrigado, João Guilherme. Você é um amigo e eu sou muito grato, né? De gratidão não prescreve, então sempre tem que falar e dar o mérito. Obrigado por tudo que você me ensinou, né? Então, obrigado. Obrigado, meu irmão. E é uma satisfação enorme, depois de 12 anos, voltar a trabalhar contigo. É verdade, rapaz. Desfrutar desse grande momento que o Flamengo vive hoje. Que momento. Né? Chegando na mais uma decisão da Libertadores e simultaneamente com o Brasileirão já praticamente definido, né? Sim, pode ser tetra e vai ser Iênia. Na quarta-feira. Então, assim, pra gente que é rubro-negro, é uma alegria muito grande realmente fazer parte desse momento, de alguma forma, para levar pro torcedor, pro telespectador, que ama o clube de regata do Flamengo, fazer parte desse momento. Sim, é fantástico, né? É único, né? Estamos aqui em Lima. Sim. Então, que loucura a cidade, Atirson. Que loucura, cara. Tudo movimentado, a gente caminha pra lá, pra cá. João Guilherme, aquela foto. Atirson. Você é um deboche. Narra pra mim, deboche. Rapaz, que maravilha. Cara, e assim, uma invasão rubro-negra, né? Invasão. A gente vê muitos torcedores rubro-negros aqui andando, a gente fica muito feliz de ver realmente essa paixão do torcedor, de acreditar. O Flamengo é isso, né? O Flamengo é amor e paixão, raça, amor e paixão, e assim, o torcedor está acreditando muito, né? E a gente sabe que é importantíssimo isso para passar confiança para os jogadores, trazer realmente essa alegria. Porque esse momento é um momento único, né? O primeiro tetra vai se desenhar nessa partida, num clássico incrível contra um rival que já vem de anos fazendo essa rivalidade, crescendo cada vez mais essa luta, né? Então, pra gente participar desse grande momento, né? Fantástico, né? E como é que você vai narrar? É tetra. Agora, Atirson, o que você espera do jogo, assim? O que você imagina desse jogo antes da bola rolar, pelo que você conhece aí dos dois times? Então, os dois times, eles têm dois grandes elencos, dois grandes treinadores. Taticamente vai ser uma briga sadia para descobrir ou tentar mudar um pouco o cenário tático ali. É uma briga tática entre os treinadores, que é normal, você tentar neutralizar uma força do adversário e do outro lado a gente tentar sempre também buscar uma brecha no adversário. Isso aí é o esquema tático, né? Aquela coisa do sistema tático, modelo de jogo, essas coisas é muito legal. Mas o que vai decidir realmente essa partida não é o esquema tático. O que vai decidir essa partida é a individualidade de um atleta, um momento. Nesse aspecto, eu acho que o Flamengo tem mais gente para fazer isso, exatamente, né? Aí entra esse detalhe, João. O Flamengo tem mais jogadores hoje que tem individualmente esse poder de resolver o jogo no intuitivo
Isso aí faz o grande diferencial. E o Flamengo também tem mais peça de reposição. Na hora de modificar ali, tem que mudar o cenário, colocar mais velocidade, colocar mais... Aí entra o elenco mais qualificado do Flamengo. O Flamengo entra num momento também melhor. Sim, sem dúvida. O mês de novembro foi um mês que o Flamengo conseguiu já adiantar ali a Copa, né, o Campeonato Brasileiro, já pro título, ganhando jogos, e o Palmeiras, por sua vez, ele perdeu os jogos e ficou afastado. Não ganha a 5 jogos. E isso te traz aquela ansiedade, aquele nervosismo de será que a gente vai conseguir? Se sair perdendo, é melhor ainda pra gente. Por quê? Eles vão entrar no pânico que entra esses 5 jogos que eles não vem vencendo. É verdade, né? Então, assim, o Flamengo entra num muito melhor. Os jogadores também com mais confiança. E aí entra um jogador que veio agora recentemente sendo recuperado, que foi o Cebolinha. Cebolinha tá crescendo, né, cara? Exatamente. Então, assim, individualmente, nos extremos, o próprio Lino no último jogo jogou muito bem, foi importante na parte ofensiva. Então o Flamengo tem essa peça ofensivamente, e defensivamente o Flamengo é o time que menos tomou gol no ano. Sim, muito forte. É muito sólido, né? Mesmo com a ausência do Ortiz, que é para mim um monstro. E que pode voltar amanhã. E que o Léo Pereira realmente jogando muita bola. E tem Danilo muito experiente. Parte defensiva. O Flamengo tem um grande time, né? Tem uns jogadores realmente muito qualificados, jogadores que é um deboche. Um deboche, o Meirão. Trata a bola com carinho. A bola fica feliz. Ela fica sorrindo, passando de pé em pé lá no Às Flamengo. vezes ela Sim, ela é meio pesado, mas aí ele vai lá arredondar. Arredonda. Vamos se divertir. A qualidade do Flamengo é muito grande. Agora, temos um personagem nessa final que é muito especial. Sim. Andréas Pereira está do outro lado. Agora ele veste a camisa do Palmeiras. Cara, assim, olhando pelo grande jogador que ele é lógico que ele teve um erro quando ele estava jogando pelo Flamengo e que acabou perdendo o título naquele momento ali pro Palmeiras, né? Pro rival hoje, que hoje ele se encontra no Palmeiras. Sim. É um duelo à parte entre jogador, psicologicamente, mentalmente dentro da partida, como que ele vai render, até porque a invasão rubro-negra vai estar no estádio. Vai. Toda vez que ele pegar na bola, nação! Como é que tem que fazer? Para desequilibrar ele mentalmente. Mas é um jogador que tem muito talento, é um jogador que tem muita qualidade. Cuidado com ele. E tem que ficar de olho, porque é um jogador realmente que... E assim, ele tem muita experiência, né? Mas ele está do outro lado hoje, vestindo a camisa verde, né? Então, mas é um jogador que tem que ficar de olho, não é aquele jogador do último terço que decide, mas é um jogador que faz a bola chegar também com qualidade para o campo ofensivo, né? É verdade. Muito bem, pessoal. Então tá chegando a hora, o tempo não passa. É impressionante. 1 segundo parece 1 minuto, 1 minuto parece 1 hora. Chega Natal e não chega o jogo. Incrível. Hoje teremos aqui uma movimentação ainda maior. Tem muita gente ainda chegando aqui na cidade de Lima, né, para acompanhar essa grande final. Temos um número maior também de palmeirenses chegando aqui, mas a proporção da torcida do Flamengo é muito maior que a torcida do Palmeiras. Se ligue na Flamengo TV, está o jogo do estádio, que é um palco sagrado para o Flamengo, onde o Mengão conquistou a Libertadores depois de 38 anos e de novo será épico, memorável. É a nossa expectativa, né, Tietchan? Isso, exatamente. Vamos lá. O Brasileirão já está caminhando, né? Brasileirão, o Mengão é quase comemorar esses 2 títulos num palco que é a nossa casa. Que momento, nós merecemos. Valeu, Atirson, obrigado, viu, amigo? João, tamo junto. Grande Atirson. Conversamos com o Atirson aqui no canal Fala Júnior. Nós, pelos nossos, contra tudo e contra todos. Ninguém morre nos dezembro. Chegou a hora do acerto de contas. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora vamos dar uma olhadinha numa provável escalação para a partida de hoje. Pelo menos foi o que toda a imprensa confirmou que seria isso, né? Eu analisei bem os comentaristas, os jornalistas falando sobre essa provável escalação e é isso daí. Goleiro Rossi, na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Eu ainda acredito que o Felipe Luiz comece com o Danilo, mas vamos ver. Alexandro e Varela, no meio de campo, Jorginho, De Arrascaeta, Eric Pulgar. Nas pontas, Carrascal e Luiz Araújo e Bruno Henrique na frente, decidindo a partida. E aí? Agora é o seguinte, qual é o seu palpite para a partida de hoje?
Palmeiras e Flamengo, a grande final histórica da Copa Libertadores da América, que vai decidir o primeiro tetra campeão da Libertadores. Meu palpite é o seguinte: Flamengo 4, Palmeiras 2. Esse é o meu palpite para a partida de hoje. Qual é o seu palpite? Vai nos comentários, escreva aí o seu palpite, deixe registrado e vamos ver quem vai acertar esse palpite. E tomara que seja, meu amigo, com a grande vitória do Flamengo hoje para cima do Palmeiras, que o Mengão consiga a classificação já para o Mundial de Clubes desse ano, né? E de 2029. Porque quem ganha a Libertadores vai ganhar essas duas vagas do Mundial agora do fim do ano. Inclusive o Paris Saint-Germain já está classificado, já está na final. E da Copa do Mundo de Clubes de 2029, fora bolada, porque só de você participar da Copa do Mundo de Clubes de 2029 já fatura uma bolada. Então quer dizer, o Mengão tem tudo já pra decolar rumo ao Mundial de Clubes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu deixei meu palpite, deixe o seu também registrado. E aqui embaixo, nação, tem o link do YouTube Shop, onde tem vários produtos especiais do Flamengo que você pode adquirir. Tem camisa, tem chinelo, tem toalha, tem relógio, tem short, agasalho, tudo que você possa imaginar para você com desconto especial para você que é aqui do nosso canal. Então vai, clica, aproveita as promoções e aí você vai estar adquirindo algo, né? E vai estar ajudando também o canal Meu Mengão React, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Tamo junto. Forte abraço e fica ligado no nosso canal, deixa o sino ativado, porque assim que a gente vê notícias e informações, vamos trazendo pra vocês. E toda a cobertura do pós-jogo do Flamengo vai ser aqui, vamos trazer pra você aqui no nosso canal, tá bom, nação? Grande abraço, um ótimo jogo pra todos vocês, um ótimo sábado e a gente se vê no próximo vídeo. E que seja com o Mengão tetracampeão.